Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Senta aí, porque lá vem trigonometria, viu? Galera, essa parte aqui é um pouco mais puxada, tá? Essa parte de trigonometria realmente é bem chata mesmo, tá? Porque tem fórmulas e aí exige muito de vocês e boa parte de vocês às vezes nem gosta mesmo de trigonometria. Beleza. Porque fica se perguntando, para que vai servir isso? Para que vai ser, onde é que eu vou usar? Então, turma, é a aplicação de fórmula para vocês melhorar a trigonometria. Ela serve para vocês melhorar o know-how de vocês nessa parte de álgebra, tá certo? O importante de tudo é vocês ter a base de trigonometria. Pelo menos a base é importante, tá? Professor, o que seria a base da trigonometria? É vocês pegar um triângulo, por exemplo, ó, um triângulo aqui eu tenho um ângulo, e aqui, por exemplo, eu tenho 3, 4 e 5, e vocês saberem calcular o seno, o cosseno, a tangente. Quando eu falar em cossecante, o que é cossecante? Quando eu falar em secante, o que é secante? E quando eu falar em cotangente, o que é cotangente? Isso daqui é uma das bases. Outra, quando eu te der um ângulo seno de 120 graus, quanto é que vale esse ângulo de 120 graus? É básico, tá? Isso aqui é básico. Então, vocês têm que saber lá o ciclo trigonométrico, tá certo? E lembrar que aqui é 1 e 0, aqui é 0 e 1, aqui é menos 1 e 0, e aqui é 0 e menos 1. Professor, eu não lembro disso não. Pois é, eu dei essa matériazinha para vocês. Onde ele vai falar que é 0, 90, 180, 270 e 360. O que é isso mesmo, professor? Aqui é o cosseno e aqui é o seno. Ah, lembrei, ó. Quando ele falar em cosseno de 0, quanto é que vale? Aí eu vou aqui, ó, 0, cosseno é o primeiro, vale 1. Quando eu pedir seno de 270, 270 está aqui. Primeiro é cosseno e o segundo é o seno. O seno vale quanto? Menos 1. Beleza? Então, isso aqui é a base mesmo de trigonometria que vocês têm que saber. Agora, o capítulo 9 ele já aprofunda mais um pouco. Mas o básico mesmo é isso daqui que eu vou te falar. Quando se fala em relação fundamental, eu não vou nem falar da derivados ainda não, da relação fundamental. Eu vou falar só da relação fundamental, tá certo? Quando se fala na relação fundamental da trigonometria, é isso daqui, ó. Vocês têm que seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa é igual a 1. Pronto. Se eu somar o seno e elevar ao quadrado e o cosseno e elevar ao quadrado, vai dar igual a 1. Sempre, sempre. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer que o ângulo aqui, vamos dizer que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 30 graus aqui dentro no valor de alfa, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Olha como é que vai ficar. Se eu calcular o seno de 30 e elevar ao quadrado, e se eu calcular o cosseno de 30 e elevar ao quadrado, será que vai dar 1? Bora ver? Quanto é que vale seno de 30? Quanto é que vale seno de 30? 1 meio, né? Então vai ficar assim, ó. 1 meio elevado ao quadrado mais cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a tabelinha, tá certo? Vamos ver, 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto, né? Então, vou botar aqui, ó, 1 quarto. Quando está o 2 elevado à raiz, ó, corta a raiz, e o 2 elevado a 2 vai dar quanto? 4. Então, o que eu vou fazer? Vou somar 1 quarto mais 3 quartos. Quanto é que vai dar? 1 quarto mais 3 quartos. Repete o denominador e soma o numerador. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4 deu 1. Opa! Então quer dizer que tudo isso daqui é 1. Ou seja, 1 é igual a 1? Ok, sim. Então quer dizer que a fórmula está correta. Ó. Então realmente essa relação fundamental que ele encontrou, né, os matemáticos encontraram, é válido. Ou seja, o seno quadrado mais o cosseno quadrado é igual a 1. Sempre, sempre. Sempre isso, tá certo? Então, ó, de onde é que vem? Lá do ciclo trigonométrico. O que foi que ele fez? Ele pegou o ciclo trigonométrico, tá certo? Lembra que aqui, ó, é o cosseno e em pé é o seno. É só lembrar, ó.
O que está em pé é sem sono, então é o seno. E aqui é o que? O cosseno, tá certo? Por isso que quando a gente tem 1 e 0, o primeiro é o cosseno, que representa o eixo x, e o segundo é o y, que é o eixo y, que representa o seno, que está sem sono, em pé. Por isso, quando eu faço 1 e 0, galera, o primeiro é o cosseno e o segundo é o seno, tá certo? É por causa disso, ó. Porque quem está no eixo x é o eixo cosseno. Quem está no eixo y é o eixo do seno. Aí o que foi que ele fez? Ele montou uma relaçãozinha, ó. Ele pegou aqui, ele disse considerando o raio igual a 1, unitário, né? Onde eu tenho seno de x e aqui cosseno de x, aí ele aplicou o teorema de Pitágoras. Aí vai ficar 1 ao quadrado igual ao seno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x. Pronto. Aí 1 ao quadrado é 1, então seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Pronto. É exatamente isso que eles observaram, tá certo? Então, eles provaram, né, através do ciclo trigonométrico. Então, por isso que eles descobriram essa relação. Se eu pegar o seno elevado ao quadrado e somar com o cosseno elevado ao quadrado, sempre vai dar o quê? 1. Beleza? Vamos aplicar nas questões. Vamos lá. Vamos aos poucos, tá? Vocês vão amadurecendo aqui. Não é simples, mas vocês vão pegando os raciocínios, tá certo? Então, abram na página 10, tá? Do capítulo 9, exercício de sala. E aí vocês vão copiar a questão 4 e a questão 5 aí no caderno de vocês. E a gente vai responder juntos. Vamos lá, vamos começar com a quarta. Na quarta questão, ele diz o seguinte: eu quero que vocês fiquem atentos a isso aqui, ó. Se x é um arco de terceiro quadrante, então grifa aí, ó, terceiro quadrante. Então, primeira coisa é vocês ficarem atentos aos quadrantes, tá certo? Por quê? Porque os quadrantes ele vai me dizer se o sinal é positivo ou negativo. Lá do estudo do sinal, beleza? E diz o seguinte, ó, tangente de x igual a 1. Então, ele quer saber o quê? O cosseno de x vale quanto? Cosseno de x vale quanto? Então, vamos lá. Ele me diz, ó, que a tangente de x vale 1, tá certo? Tangente de x vale 1. Beleza. Turma, o que é tangente? Vamos lembrar. Aí, ó, para resolver esse tipo de questão, quando ele te dá a tangente, o seno, e ele vai te pedir outra coisa, vocês vão lá no triângulozinho. Monta o triângulo, tá, turma? Vocês têm que ter noção de montar o triângulozinho aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo x, né? Pode ser x, alfa. Então, vamos lá. O que é tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá certo? Como é 1, então se eu dividir, ó, se eu chamar o cateto oposto de 1 e o cateto adjacente de 1, ou seja, 1 dividido por 1 vai dar 1. Joia? Beleza. 1 dividido por 1 dá 1. Isso é inegável. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho que o cateto oposto vale 1 e o cateto adjacente vale 1. Por quê? Porque a tangente é 1. Se eu fizer aqui, ó, 1, que é o cateto oposto, dividir por 1, vai dar 1. Então, por isso que eu adotei 1 e 1, tá certo? Ah, professor, poderia colocar 2 e 2? Pode. 2 e 2. 2 dividido por 2 também não vai dar 1. Mas só para simplificar a tua vida, adota 1, pensa em dois números que dividindo por eles mesmos, né? Vai dar 1 dividindo esse, o cateto oposto pelo cateto adjacente vai dar 1. Então, eu pensei dois números, um número, né? No caso, 1 e 1. Pode ser 4 e 4, 2 e 2, porque ele dividir por ele mesmo vai dar 1. Joinha? Professor, mas ele quer saber o cosseno. Turma, o que é cosseno? Cosseno, vamos recordar, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza. Eu tenho um cateto adjacente? Tenho. Vale quanto? O cateto adjacente vale 1. E a hipotenusa eu tenho? Não. A hipotenusa é esse aqui, ó. Eu tenho? Não tenho. Ó. A hipotenusa eu não tenho. Tá certo? Como é que eu faço para encontrar a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é 1 mais 1. Então, h ao quadrado é igual a 2. H vale o quê? Raiz de 2. Então, no lugar de h, vai ser raiz de 2. Joinha. Beleza aí, ó. Raiz de 2. Tá certo.
Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar da hipotenusa, no lugar do cosseno, vai ser o quê? Cateto adjacente que vale 1, dividido por raiz de 2, tá certo? Então, vai ser o quê? Cosseno de x. Pode ficar raiz embaixo? Não pode. Então, eu vou fazer o quê? Racionalizar. Então, vai ficar o quê? Raiz de 2 em cima. Opa, raiz de 2 em cima, né? E raiz de 2 embaixo. Tá certo? Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Então, vamos multiplicar. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 vale quanto? 2. Então, pera ainda. Então, a resposta ficou o quê? Raiz de 2 sobre 2, tá certo? Mas toma cuidado. O ângulo está em qual quadrante? No terceiro quadrante, tá certo? Vamos lá. No terceiro quadrante, o ângulo está, ó, no terceiro quadrante, ou seja, ele está aqui, no terceiro quadrante. Só que ele está falando que a tangente, vamos lá do sé, do tar e do có. A tangente é positiva aonde? A tangente é positiva no 1 e no 3, né? Positivo, ó, sé, tá, có. No 1 e no 3. Só que ele diz assim, ó, se x é um arco do terceiro quadrante, beleza. A tangente é positiva no 1 e no 3, legal? Beleza. Só que ele está pedindo, então cosseno vale quanto? Opa! Como ele está pedindo cosseno, se fosse a tangente, no terceiro é positivo. Mas aí, como ele está falando no cosseno, o cosseno no terceiro quadrante, ó, o cosseno ele é positivo no 1 e no 4. O cosseno no terceiro quadrante é o quê? Negativo. Ou seja, vai ser cosseno de raiz de 2 sobre 2, só que negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Por quê? Então, resposta letra D, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque o cosseno no terceiro quadrante é negativo. No caso é aqui, ó, negativo. Se ele tivesse no primeiro, ó, se fosse em vez de terceiro, fosse primeiro, aí beleza, seria positivo. Em vez do terceiro fosse o quarto, beleza, positivo, ó, no quarto é positivo. Como a questão está falando no terceiro, então vocês vão lá no sé, no tá e no có. No terceiro é o que? Negativo. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Letra D de dado. Beleza aí. D de dado. Diz assim, determine y pertencente aos reais, está o quê? Cosseno de x é igual a y sobre 3. E seno de x igual a raiz de 3y menos 1 sobre 3. Legal. Turma, como é que faz para descobrir o valor de y? Típica questão de relação fundamental. Então, vocês vão botar aqui, ó, típica questão de relação fundamental, RF. O que é a relação fundamental? Essa daqui, ó. Se eu pegar o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, tudo isso daqui vai ser igual a quanto? A 1. Sempre, sempre. Então, vamos lá. Quanto é que vale o valor do seno? Tá aqui, ó. Ele me deu. Então, vou pegar, ó, raiz de 3y, pera ainda. Raiz de 3y menos 1 dividido por 3 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ó, cosseno tá aqui, ó. Aqui o cosseno, ó. Cosseno de x vale quanto? Y sobre 3, ou seja, vou pegar y sobre 3 e elevar ao quadrado, tudo isso daqui igual a quanto? A 1. Segura aí, segura que lá vem bomba. O que eu vou fazer? Tira a raiz, né, quando está elevado ao quadrado, então vai ficar assim, ó, 3y menos 1, dividido, esse 3 elevado ao quadrado vai dar 9, mais y elevado ao quadrado dá y ao quadrado, 3 elevado ao quadrado dá 9, igual a 1, beleza? Então, o que eu tenho? Ó, 3y menos 1 mais y ao quadrado, dividido por 9, igual a 1. Esse vezes esse, não, cruz credo, então vai ficar ó, 3y menos 1 mais y ao quadrado igual a 9, beleza? Então, resumindo aqui, ó, vamos apagar para a gente ganhar espaço, ó. Vamos apagar. Vamos apagar aqui para a gente ganhar espaço. O que eu vou ter? Eu vou ter assim, ó, y ao quadrado, aqui mais 3y,
Vou jogar esse 9 para cá, então menos 1, menos 9 igual a 0. Então, y ao quadrado mais 3y menos 10 igual a 0. Beleza? Tranquilo aí, ó. O que eu vou fazer? Vou encontrar o valor do delta, porque aqui é uma equação do segundo grau. Tá certo? É uma equação do segundo grau. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, vou fazer o que agora? Vou resolver a equação do segundo grau, normal, tá certo? Então, vamos tirar o delta, é b ao quadrado menos 4ac. Essa questão é considerada uma questão difícil, tá? Então, segura aí. Então, vamos lá. Quanto é que vale o b? O b é 3, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4. Menos 4a, que é 1, vezes o c, que vale o quê? Menos 10. Então, vai ficar 9, menos com menos dá mais o que? 40. Então, delta igual a 49, beleza? Então, vamos lá. Y' menos o b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, tá certo? Então, vamos descobrir aqui, ó. Quem é o b, né? Quem é o b aqui? Vamos lá. Então, eu vou ter o y' menos o b. Quanto é que vale o b? O b vale o quê? 3, então vai ficar menos 3 mais raiz de delta, que é 49, sobre 2a. E o y, duas linhas, ó, menos o b. No invés de mais aqui é menos. Menos raiz de delta sobre 2a. Show de bola? Então vamos lá. Aqui é 7, né? Aqui é 7. Aqui é 7. Então vamos lá. Menos 3 mais 7 vai dar 4. 4 dividido por 2 é 2. Tá certo? Se fui rápido, ó, faz aí devagarinho a continha. Ó. Menos 3 mais 7. 7 tira 3 fica 4. 4 dividido por 2 dá 2. Menos 3 com menos 7 é menos 10. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Professor, e agora? O que eu vou ter? Eu vou ter dois resultados para esse cálculo. Vamos lá. Aí a gente vai o quê? A gente vai colocar aqui, ó. Então, eu vou ter, determine y, tá o quê? Cosseno de y sobre 3 menos seno da raiz aqui vai dar igual a quanto? A 1. Mas, primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um y' que é 2 e o y duas linhas que vale quanto? Menos 5. Vamos jogar esse valor aqui dentro, ó, da raiz. Então, vou ter, ó, 3 vezes 2 menos 1 dividido por 3. Então, vai ficar o quê? 6 menos 1, raiz de 5 sobre 3. Deu positivo? Deu. Já que vocês vão entender. Aqui deu positivo. Beleza. A raiz aqui deu positivo. Show. Vamos jogar agora esse valor lá dentro. Ó. 3 vezes menos 5, menos 1, dividido por 3. Aqui deu o quê? Menos 15. Menos 15 com menos 1 dá menos 16. Então, raiz ficou o quê? Menos 16 sobre 3. Opa! Raiz negativa. Existe essa raiz negativa? Até existe. Mas só que ela vai pertencer aos números complexos, tá certo? Ela vai pertencer aos números complexos. Mas na questão falou que determine pertence aos reais. Quando é negativo, ó, raiz negativa, galera, ela não pertence aos reais. Então, por isso vocês vão encontrar dois valores. Então, vocês vão fazer o que? O teste. Vocês vão fazer o teste. Substitui o y aqui dentro, y igual a 2 aqui dentro, e o y igual a menos 5 aqui dentro. Se der positivo, passa no teste. Se der negativo, não passa no teste, tá certo? Então, qual é o valor do y que a gente vai ter da resposta correta? Então, resposta, a única que deu positivo, então resposta é o y igual ao quê? A 2. Por quê? De novo, porque quando eu substituir o y aqui dentro, deu positivo, tá certo? Se você pegar o menos 5 e substituir aqui dentro, vai dar negativo, e negativo não pode, tá certo? Então, resposta final, y igual a 2, tá certo? Questãozinha pesada mesmo, tá? Pesada mesmo. Turma, vai ficar para vocês aí duas questõezinhas, a 1 e a 2, tá? Vocês vão tentar. Na 2, ó, vocês vão utilizar o mesmo raciocínio que eu fiz. Vocês vão pegar o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Aí vocês vão descobrir o valor de K, tá certo? Lá na minha questão aqui era o valor de Y, vai dar a mesma coisa, tá?
Aí vocês vão pegar o seno, elevar ao quadrado, o cosseno elevar ao quadrado, somar e igualar a 1. Tá certo? Aí vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, parará. Vocês vão encontrar o K', o K2'. Depois, faz o teste, ó. Joga aqui, joga aqui. Se der positivo e aqui der negativo, então descarta esse e usa esse, tá certo? Se os dois deram positivo, usa os dois, tá certo? K' e K2'. Se der positivo o K', então usa ele. E aqui der negativo, então descarta ele. Entenderam? Então, beleza. Fica para casa a 1 e a 2. Na próxima aula faremos a correção, tá certo? Então, encerramos por aqui. Aulazinha bem pesada, tá? Fica de exercício para vocês a 1 e a 2, que vai exigir muito aí de vocês, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.